trabalho feito na areia da praia para Iemanjá, na vibração do Oriente, numa praia linda e deserta, com frutas, velas, fitas, um trabalho muito lindo. Pode ser de amarração. Eu vejo do alto como se estivesse voando. Esse trabalho já foi feito há muito tempo, mas de vez em quando eu vejo. Pode ser uma onda energética? Pode. Agora, não acredito que seja trabalho de amarração, pelo contrário. Eu acho que pode ser um imã para atrair uma boa vibração espiritual, e não trabalho de amarração. Trabalho de amarração não é nesse estilo que você cita aí, e sim um trabalho para você atrair uma positividade, uma boa vibração do astral. Tudo isso, sim, a gente pode, logicamente, entender e saber, mas isso tudo não é trabalho de amarração, não. Quanto ao fato de você, volta e meia, verificar o trabalho, ou observá-lo novamente, você diz que foi feito há muito tempo, se pode ser uma onda energética, pode. Porque a onda energética, ela se mantém muito permanentemente. Quando tudo no espaço vibra, nada está parado, tudo se move, tudo se movimenta. E as nossas palavras, os sons emitidos, tudo isso aí vai para um espaço infinito e fica no astral, muitas vezes, no espaço. E por uma questão até de magnetismo, de campo de magnetismo, periodicamente essa onda ela pode voltar. Eu já falei inclusive aqui tantas vezes sobre o assunto, observando inclusive o fato de há muitos anos atrás haver uma pesquisa muito grande sobre as vozes dos espíritos. Inclusive, teve uma senhora na época, lá pelos anos de 1974, por aí, houve uma pesquisa muito grande efetuada pelo Dr. Haldiv, lá na Suécia. E eles colocaram gravadores, naquela época, para captar sons de pássaros e outros animais. E, esporadicamente, apareceram frases soltas e vozes que eles denominaram na época vozes dos espíritos. Inclusive essa senhora, uma senhora, dona Elze Koba, era uma senhora muito estudiosa no assunto, e ela inclusive me forneceu uma cópia da fita original de Yugerson e Haldiv. Essa fita eu tenho guardada com muito carinho. E ali você encontra mensagens, frases soltas de diversas línguas, músicas, entendeu? Tudo isso ali. E eles denominaram na época vozes dos espíritos, quando na realidade eu particularmente não concordei e não concordo. Para mim são ondas energéticas, né? Onda que fica no espaço e que periodicamente ela retorna. Isso daí não só no tocante ao som, mas também no tocante muitas vezes à imagem, como é o caso que você cita aí. Então naquela época foi um sucesso muito grande. Inclusive ela escreveu um livro que também teve um grande sucesso, foi Telefone para o Além, em que ela relatava aquelas pesquisas realizadas por Yugerson e por Haldiv, e enfim, mostrando aqui as frases, tudo isso. Eu me lembro muito bem que inclusive há uma frase que eu já falei até aqui, uma palavra que você nota nitidamente, grécola. Era uma palavra usada na Grécia Antiga para um grego, no caso, uma pessoa, devagar, muito devagar. Então aquele devagar, bem, quase parando,
era denominado Grécola. Olha, hoje em dia não se usa mais essa terminologia, mas naquela época, 2000 anos atrás, se usava. E essa palavra você observa nitidamente na gravação que foi obtida. Então, o que é isso? É uma onda energética que vai para o espaço e lá permanece. A mesma coisa aconteceu também naquele famoso voo 19, aquela esquadrilha de aviões, eram 6 aviões, em 1945, que desapareceram no famosíssimo Triângulo das Bermudas, né? Foram para o espaço e eles tinham combustível para 2 horas mais ou menos de voo. Era um voo de treinamento, eram 6 aviões tipo Avengers. E, no entanto, eles receberam mensagens posteriormente, com 6, 7 horas depois, em que os pilotos, principalmente o comandante da esquadrilha, que era um tenente chamado Powers, em que ele dizia: estamos perdidos, as bússolas não funcionam, eles vêm para cima de nós, só não temos noção de nada. Ele dizia isso na gravação. E os aparelhos realmente desapareceram e nunca mais se achou. E, no entanto, essas mensagens foram captadas muito tempo depois, muitas horas depois, uma vez que eles não podiam estar voando àquela altura, porque o combustível já deveria ter acabado. Então é a onda energética que permanece. São as famosas casas assombradas, mal assombradas, em que a pessoa escuta vozes, ruídos, pancadas, barulhos. Muitas vezes é o próprio médio até que provoca, é o chamado médio de efeito físico, mas às vezes não, é uma onda energética. Geralmente são casas fechadas, sem movimento, sem circulação, permanecem muito tempo assim, então a onda energética também permanece. E uma pessoa que tem uma sensibilidade grande, ela capta muitas vezes aquele fato, aquela voz, aquele som. Então isso é possível. Existem lugares, principalmente aqui em Minas Gerais, que existem casas que, se você entrar, você escuta, que foram senzalas, tempo da escravidão, e que foram senzalas. Mas se você tiver uma boa sensibilidade, você escuta grilhões, você escuta ruídos, gemidos, choro, lágrimas, tudo isso você percebe pela sua mediunidade. Então é a famosa onda energética que permanece no espaço. Eu já tive vários exemplos, da onda energética, inclusive uma vez realizando um programa numa outra emissora, e estava falando justamente sobre o Triângulo das Bermudas, quando entrou uma voz no ar, dizendo Powers, que era o nome do tenente, que era da esquadrilha, Powers, day and night. Aquilo foi perfeito. Outra vez também realizando um outro programa na mesma emissora, também o meu nome no ar, direto, com a voz de um senhor que tinha sido um dos diretores da rádio. Eu tenho a gravação em casa desse programa, e ele dizendo Paulo, ele tinha uma voz bem cheia, grave, e ele me chamava Paulo, ele falava assim, e aí está lá, o Paulo entrou no ar assim, sem a gente saber como nem porquê. Então tudo isso daí é a onda energética que existe e que permanece no espaço, muitas vezes por um tempo infinito. No tocante à parte, vamos dizer assim, não só da audição, mas também a parte da observação através dos olhos. Então você vê o trabalho. Também a figura aparece. Você pode chegar numa praia deserta e de repente você vê um navio corsário e piratas desembarcando naquela praia. E a praia está deserta, mas você vê
Aí você vai dizer, tô doido, ou tá doida? Não, esse fato deve ter acontecido, agora há quanto tempo, ninguém sabe. Mas é um fato, deve ter sido um fato real, que aconteceu realmente. E que a onda energética, por uma questão de campo magnético, como eu falei há pouco, trouxe, e a sensibilidade da pessoa captou. Então tudo isso daí é normal, acontece, principalmente quem tem uma boa sensibilidade espiritual.